doente. Jó está humilhado, pobre, miserável, alguém que perdeu tudo. Irmãos, impressionante, porque esse homem provavelmente era conhecido por reis da sua época, pessoas importantes, pessoas, né? Mas agora ele é um miserável, mas agora ele não tem mais nada. Quando você perde tudo, muitas vezes você fica sozinho, certo? Cadê os amigos? Os amigos de Jó aparecem, mas depois isso aí é uma outra história que nós vamos ver daqui a pouco, depois. Mas não só isso, mas Jó agora está doente. Está doente. E agora nós vamos observar que nos versículos de 8 a 10, Deus apresentando essa inescrutável soberania em um monte de entulho. Porque o texto de Jó vai dizer assim, lá nos versículos de 8 a 10. Acompanha a leitura aí comigo. Jó, eu acho que eu não coloquei. Está aqui. Jó, sentado em cinzas, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. É interessante porque o tema dessa mensagem é a soberania de Deus sendo apresentada nesse monte de entulho. E eu trouxe até só algumas imagens aqui para a gente entender um pouco essa situação, porque para mim um monte de entulho, um monte de lixo, não é um local para você passar, não é um local para um doente estar. 2 anos atrás, os irmãos acompanharam, fiz uma reforma lá no meu apartamento lá, e a gente reformou o apartamento morando lá dentro. Teve um dia que minha casa forrei o chão com papelão, com um monte de coisa assim, estava um caos. Era entulho de resto de construção, era piso, era cimento, era areia, não tinha nem... Chegou um dia que a gente não tinha nem uma pia para escovar o dente lá. Teve um dia que a gente veio tomar banho aqui na igreja. Um chuveirinho aqui, eu falei, Linda, vamos tomar banho aqui lá na igreja porque não tem chuveiro. Foi um dia só. E aí, teve um dia, irmãos, que eu, diante daquilo tudo, e a obra, você sabe como é que é, né? Já fez obra na sua casa? Você já fez obra lá na sua casa? É uma maravilha, né? Teve um dia que aquele entulho, aquele monte de sujeira, aquela bagunça, eu olhei para tudo aquilo, eu sentei no sofá e eu tive vontade de chorar. Meu Deus, quando é que isso vai acabar? E olha que foi só apenas uma reforma. Eu não estou doente, eu não estava doente, eu não tinha perdido tudo. Porque quando a gente olhava para aquele caos, parece que era a representação da minha vida aquele negócio. E aqui eu entendo, aqui eu quis usar justamente isso, porque é uma representação daquilo que Jó está vivendo, mas ainda assim exercendo a sua fé e Deus mostrando a soberania dele dentro de um contexto onde a gente não imagina. Porque a gente imagina alguém exercendo a sua fé dentro de um contexto legal, como igreja. Ah, esses irmãos de fé, olha quanto irmão de fé aqui dentro da igreja, não é verdade? Somos de fato, olha como a coisa é boa, quando está dando tudo certo, bacana, eu estou fiel a Deus, eu vou para a igreja, eu sirvo ao Senhor, olha, eu tenho palavras de fé, eu tenho confiança em Deus, eu oro com os irmãos, beleza, bacana, mas exercer a fé num monte de entulho, quando a vida da gente parece esse caos, parece que se jogou uma bomba, e simplesmente as paredes caem, desaba, literalmente caiu lá na família de Jó, isso tudo. Aí que é o problema. Aí que é o problema de nós entendermos e acharmos Deus em meio ao caos. Aonde está Deus em meio à destruição? Onde está o Senhor em meio a esse monte de entulho? Será que Deus sumiu? Por isso eu quero essa noite trazer para os irmãos 3 aspectos desse texto que nós acabamos de ler, dos versículos de 8 a 10. Onde no monte de entulho a dor é vivida, no monte de entulho a relação é consumida e no monte de entulho a fé é exercida. 3 pontos que nós vamos observar aqui esta noite, onde nesse primeiro ponto nós vamos observar que neste monte de entulho a dor é vivida. Jó, sentado em cinzas, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas.
E eu fiquei me perguntando, estudando esse texto essa semana, e irmãos, eu li vários comentários e eu falei, por que Jó estava sentado num monte, num local, onde ali se descartava restos de construção, entulhos, às vezes lixo também? Por que Jó estava nesse local? Por que Jó agora não estaria, por exemplo, no hospital? Não estaria com a sua família, com o restante da sua família? Porque Jó não estaria com outras pessoas? Afinal de contas, esse homem, ele era famoso, ele era conhecido, mas Jó estava num local onde simplesmente era ignorado. Você sabe onde é o lixão de Jundiaí? Você sabe onde é o lixão? Por quê? Para a gente não importa, não importa. O que importa é que o lixo seja levado. Mas onde é o lixão? Eu nem sei se existe mais lixão em Jundiaí. Acho que não, agora é tudo aterro, né, sanitário. É em Paulínia? Para Paulínia que leva. Olha só, nem em Jundiaí fica mais o nosso lixo. Agora não tem mais lixão, né? É tudo aterro sanitário, é aquela coisa mais, é diferente. Mas a gente não quer saber para onde vai. Fica lá, escondido. Não faz parte da nossa vida, aquele local não é um ambiente. O que dirá de um local, o que dirá de um doente estar? Um doente precisa estar o quê? Acamado, em recuperação, lidando com as suas dores. Mas Jó está num local onde agora não existe agora os cuidados, num ambiente onde ele simplesmente lamenta. Inclusive, é um local adequado para Jó lamentar? Só lembrando que na semana passada eu trouxe aqui para os irmãos esse slide que descreve alguns sintomas ao longo do livro de Jó. Ele vai apresentando aquilo que ele estava sentindo na sua ausência de saúde aqui. Tudo isso descrito nos próximos capítulos aí, o que essa doença causou na vida de Jó. Jó tinha sintomas que incluíam aí prurido doloroso, desfiguração, feridas purulentas que criam crostas, racham e secretam aqui, feridas infectadas com vermes, febre com calafrios, escurecimento e enrugamento da pele, olhos vermelhos inchados devido ao choro, diarreia, falta de sono, delírio, asfixia, mau hálito, magreza, dor excruciante em todo o corpo. Agora, diante disso tudo, era um local adequado para um homem estar presente? Só para título de curiosidade, alguns não se tem certeza disso. Alguns até acham que é a doença de Jó, mas é só uma conjectura, tá bom, irmãos? Não temos certeza disso. É essa doença aí, Pemphigo foliaceo, foi conhecido aí como fogo selvagem. Uma doença autoimune que traz uma infecção dermatológica terrível, onde os sintomas é de que a sua pele é como se estivesse queimando, criando inclusive bolhas como que se fosse de queimadura. Não sabemos ao certo se é essa doença que Jó tem. Mas fato é que, diante dessas situações, nós vemos aqui a gravidade daquilo que Jó estava. Mas neste monte de entulho aqui, Jó simplesmente está vivendo a sua dor. Jó está agora vivendo aquilo num local onde a gente nem imagina. Porque quando nós estamos com dor, quando nós estamos vivendo sofrimento, nós buscamos justamente um local que alivie o sofrimento. Mas Jó, pelo contrário aqui, estava num local que simplesmente descrevia alguém que já não tem mais relevância. Simplesmente descrevendo a sua realidade. Para ajudar, tumores eram constantemente considerados uma maldição divina nesse meio. Contemporâneos de Jó rapidamente chegariam à conclusão de que ele estava sendo punido por algum erro moral. Provavelmente aqui os próprios concidadãos ali, a cidade, olha, se afasta de Jó porque tem uma maldição nele. Tira ele do meio de nós. Não sabemos, Deus agora está punindo. Agora, é interessante também porque você usaria caco de telha para coçar a ferida? Caco de telha? Você tem alguma prescrição médica para usar caco de telha? Vitória, você que é enfermeira, tem alguma coisa nos livros que você estudou?
Júlia, você estudou lá, tem alguma prescrição médica para isso? Não, né? Você nunca viu nenhum médico indicar isso. Graças a Deus. Não faça isso. Tá bom? Acho que vai piorar a situação, certo? Mas o fato aqui é que parece que essa situação é tão deplorável, tão desesperadora, talvez numa coceira insuportável, numa irritação, que parece que a dor de se raspar era uma forma de escapar dessa dor, dessa agonia que eles estavam, usando a dor para lidar com a dor. Já viu isso? Essa era a realidade dele. Uma coceira intensa, uma dor no seu corpo. Agora, tudo isso, irmãos, é que nesse monte de cacos, nesse monte de construção, nesse monte de coisas que não deveria estar ninguém ali, é justamente essa representação da vida de Jó. Onde agora Jó está sozinho e ali Deus está com ele diante de tudo aquilo que ele está passando. Esse era o local dos desalentados, numa pilha de entulho. A dor sendo vivida num local onde não deveria estar, numa pilha de entulhos. E aqui nós precisamos lembrar, irmãos, que justamente situações que ocorrem, talvez não nessa magnitude aqui da própria de Jó, onde Deus nos coloca para vivermos dores em locais que a gente nem imagina. E eu fico pensando assim, poxa, mas às vezes estamos passando por muito sofrimento, com problemas de saúde, estresse, situações que estão desgastando a nossa vida, e ainda a gente vai viver essa vida naquele ambiente de trabalho hostil, naquele ambiente de trabalho complicado, e mesmo assim eu preciso estar ali amanhã. Certo? Você está com dor de cabeça, não está bem hoje, a coisa está complicada. A gente ainda tem a possibilidade de pegar um atestado, né, de não ir trabalhar, ficar em casa, ficar de cama. Mas às vezes isso não acontece. Mas às vezes eu tenho que enfrentar situações em locais onde não deveria estar. Com pessoas que eu não deveria estar. Mas assim muitas vezes Deus age, onde o seu poder agora vai ser apresentado em locais onde nós não imaginamos. Onde não imaginamos. Por isso, irmãos, eu sei que aqui isso não é uma regra para nós, tá bom? Você ficar doente agora, você procura um monte de entulho, vai lá sentar e chorar e lamentar o seu problema. Não faça isso, tá bom? Tudo bem? Você entendeu aqui o que eu quero dizer? Ou não? Você não entendeu? Pastor, vai acudir lá o irmão Cláudio que ele está num monte de entulho lá chorando. Não faz isso não, Cláudio. Não é, mas essa é a representação, muitas vezes, irmãos, da nossa vida, que vive essa soberania de Deus que a gente não entende, e vamos passar por esse sofrimento, não em lugares paradisíacos, mas em lugares onde nós não queremos estar, onde lugares que não são apropriados. E como é que a gente faz isso? Entendo aqui que só podemos exercer isso debaixo da força e do poder de Deus em nossas vidas. É o poder de Deus operando em nossa fraqueza. É o poder de Deus operando em nós, em locais onde nós não queríamos estar. É Deus manifestando o seu poder em local onde nem é apropriado para exercer e para viver aquilo que eu estou vivendo. Entenda aqui. Por isso, irmãos, aqui entra mais uma vez esse mistério de Deus. Porque quando a gente está sofrendo, o que você quer? Fugir. Eu quero fugir. Eu quero aliviar o meu sofrimento, eu quero fugir, Mas muitas vezes não dá para fugir. Muitas vezes é nesse local inóspito que nós vamos viver a dor, a angústia. Tem gente que quer fugir até do hospital, não quer? E olha que lá é o local certo para você tratar a sua doença. Eu me lembro do meu pai doente, amarrado na cama, nos seus delírios, assim, ele dizendo assim, ei, William, desamarra aí, desamarra para não ir embora. Ou vai passar um ônibus ali embaixo. Como é que ele sabia que passava? E passava mesmo. Passa o ônibus ali, né, pega o ônibus e vamos embora para casa.
Amarrado. Queridos irmãos, e eu ali com ele, vivendo a dor também, vivendo a dor do seu pai. Não é fácil não. Outros que estavam ali. Por isso, irmãos, é nesses locais, inclusive, que Deus se revela também, Deus se mostra e se faz presente, porque esse poder está agora sendo justamente demonstrado. Mas a gente vai observar, por exemplo, também, que no monte de entulho, a relação é consumida. E aqui o texto continua dizendo que talvez diante dessa situação, a mulher de Jó chega diante dele e traz um copo d'água, traz um remédio para ele, traz uma coberta para ele e diz: meu querido amor, vamos para casa. É isso que acontece? Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade, amaldiçoa a Deus e morra. A esposa de Jó entra em cena pela primeira e última vez em todo o livro de Jó. Depois você nunca mais escuta falar dessa mulher. Você não vai ouvir mais falar dela. Você não vai falar que fim ela teve, se ela morreu, se não morreu. Até acho que não, porque depois, inclusive, Jó, Deus restabelece a sua família, tem outros filhos e tudo mais. Mas a gente tem que lembrar também que essa mulher está passando pelo luto, perdeu os seus filhos, perdeu os bens, perdeu tudo aquilo que ela tinha. E agora, nesta condição, agora que ela se encontra vendo o seu marido em silêncio. Não na sua casa, num monte de entulho. Ela chega simplesmente diante de Jó e diz: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Porque aqui nós precisamos lembrar, irmãos, que estamos olhando para tudo isso, onde uma mulher aqui inclusive rompe o silêncio. Jó estava sozinho. Ela rompe o silêncio e justamente para falar algo que traz agora uma tentação na vida de Jó. Porque Jó sabia que ele estava no fio da espada, no fio da tentação, onde simplesmente aquilo que ele pudesse, palavras, aquilo que pudesse sair da sua boca, poderia trazer inverdade sobre Deus. Porque nós vamos observar que no final do texto, onde o texto descreve que Jó não pecou em seus lábios contra Deus. E Jó continua em silêncio. Mas a sua mulher agora o repreende, fala agora coisas que não são verdadeiras. E Jó entende isso. Jó entende, inclusive, que ele tinha o potencial de amaldiçoar a Deus. Porque ele sabia, inclusive, que os seus filhos poderiam fazer isso. Tanto que nós vemos no capítulo 1 que ele sacrificava pelos seus filhos. Vai que os meus filhos tenham pecado. Já sabia disso. Mas agora a sua esposa chega diante disso e revela também aqui para nós que diante desse monte de entulho, essa relação está sendo consumida. Essa relação está deteriorada. Essa relação está um verdadeiro monte de entulho. E aqui é muito interessante porque a frase que ela descreve é o seguinte: você ainda, na realidade é uma pergunta retórica, né? Você ainda conserva a sua integridade? Questionando Jó, questionando agora numa tentação para aquilo que Jó estava vivendo. Mas se os irmãos repararem, lá em Jó capítulo 2, versículo 3, basicamente é a mesma palavra que Deus descreve Jó. É a mesma frase. Lembra quando Deus estava conversando com Satanás? Ele diz: ele ainda conserva a sua integridade. Satanás, foi tudo tirado, foi tudo tomado, ele perdeu tudo. E Deus diz, Deus faz um testemunho de Jó. Ele ainda conserva a sua integridade. Mas aí vem a esposa de Jó e diz: você ainda conserva a sua integridade? Está entendendo o trocadilho aqui? Está entendendo que quando Deus fala uma coisa, essa mulher agora justamente vai falar outra. E aí ela traz aqui essa ideia: amaldiçoe a Deus e morra. E aqui, irmãos, nós precisamos lembrar que ela está usando nessas duas palavras, esses dois verbos aqui, num tempo hebraico de imperativo.
de um modo onde simplesmente isso não sai de palavras vazias, de um momento de desespero. Como a gente fala, ai meu Deus do céu, ai Senhor, que... Ela não está fazendo isso. Há, dentro desse contexto, uma deliberada intenção, principalmente daquilo que está, quando nós olhamos para os modos aqui no hebraico, justamente uma proposta literal. Morra, porque o seu sofrimento e o meu sofrimento é demais também. Ou seja, quando ela faz essa proposta para Jó, simplesmente não é algo que alguém que falou que estava diante de tanto problema, algo que não foi pensado, poxa, eu falei sem querer, sabe aquele negócio? Eu falei sem querer. A gente às vezes fala sem coisa sem querer, fala bobagem. Mas não é o caso da mulher de Jó. Há uma ação da parte dela, há uma proposta, porque irmãos, nós temos a ideia de que a morte nos livra do sofrimento. Existem sofrimentos que são tão grandes, como no próprio caso de Jó, que a morte é a escapatória disso tudo. Porque diante desse sofrimento, simplesmente vai vislumbrar a morte. O que resta para esse homem? Morrer. E aqui, entenda, existem também questões egoístas, onde nós optamos pela morte, ao invés de optarmos agora, de passarmos por tudo isso diante do poder de Deus. Onde agora o desejo da morte é de se livrar do sofrimento. Você já viu muitos filmes por aí, certo? Tem aquele filme daquela moça, que eu esqueci o nome desse filme. Ela cuida do rapaz lá que é paraplégico, eu esqueci o nome. Como eu era antes de você. Eu gosto desse filme. A Linda não gosta desse filme. Um dia eu assisti com ela, porque a Linda gosta de finais felizes. Ela gosta de finais felizes. Eu gostei do filme, achei interessante ali. E aquele dilema, porque aquele jovem, aquele rapaz, quer tirar a sua vida diante do sofrimento que ele vive. E existe aqui uma série de questionamentos sobre isso, existe um debate, uma série de situações que a gente poderia entrar e devagar aqui, e simplesmente vai embora. E a Linda falou assim, é muito egoísmo. Né? Mas de fato existe. De fato há muitas situações em que nós agora não vamos querer lidar com coisas que são muito dolorosas, muito difíceis, pesadíssimas, irmãos. E que o desejo é a morte. Mas entenda aqui que ao propor isso, essa mulher justamente está descrevendo aquilo que Satanás descreveu diante de Deus que o homem faria. Entenda aqui que quando ela diz amaldiçoa a Deus e morra, justamente é o apelo aqui, a tentação maior de Jó em relação às suas perdas em si, pois ela falava com autoridade forte e vínculo emocional de mulher, dessa relação. Imagina a sua esposa falar um negócio desse? O marido? Um filho? E aí nós vamos observar, e eu achei muito interessante essa perspectiva do comentarista, que na terra a mulher de Jó ecoa o ceticismo de Satanás acerca da fé humana. Tudo que o homem possui, ele dará pela sua própria vida. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e um homem será capaz de dar tudo pela sua própria vida. E quando nós olhamos para isso tudo, a mulher de Jó está personificando aquilo que Satanás disse para Deus. Pesado isso. Pesado isso porque agora nós temos que dar o braço a torcer, que nesse sentido, Satanás tinha razão em relação ao homem em geral. Porque ele vai dizer para Deus, Deus, o homem vai dar a sua vida, vai dar tudo, quando o Senhor tocar na sua pele, pele por pele. E a mulher de Jó faz isso. Mas ele estava errado quanto a Jó, porque Jó não faz isso.
Entende aqui a seriedade disso, irmãos? Entende que essa mulher agora é a personificação daquilo que Satanás está dizendo para Deus que o homem faz. Porque o Satanás entende do ser humano. Ele conhece. Ele não sabe o que você está pensando, ele não sabe o que você está sentindo, mas ele sabe nos tentar. Ele sabe nos provocar. Porque ele é o tentador. É interessante porque Satanás se apresentou num outro momento de dificuldades e quando Jesus estava sofrendo. Lembra quando Satanás se apresentou para ele? Jesus estava sendo tentado no deserto, Jesus estava no deserto passando por privações e Satanás se apresenta para tentá-lo. E ele diz, para que sofrer? Para quê? Eu te dou os reinos, você não precisa sofrer para ter os reinos, porque eu te dou os reinos da terra. Para que sofrer fome, privações? Afinal de contas, comer é bom demais. Para quê? Se você, Jesus, tem o poder de transformar pedras em pães. E ele tem razão, porque Jesus multiplicou pães, peixes, alimentou multidões. E ele diz, como você não se alimenta? Deu para entender? Qual foi a resposta de Jesus? Não tente o Senhor, seu Deus. E a gente falou sobre isso semana passada. É pesado isso, irmãos, porque infelizmente nós vamos observar nessa relação aqui, nesse monte de entulho sendo deteriorada pelos problemas, pelas dificuldades. Onde agora se esquece que nós precisamos lidar com tudo isso dentro de uma união, ao invés de se aproximar, se ajudar, simplesmente morre, para nos livrarmos desse sofrimento. Você lembra irmãos, quando você casou? Você fez uma promessa que diz assim, na riqueza e na pobreza. Você lembra disso ou não? Se teu marido ficar pobre, desempregado, ele não vai poder pagar mais a manicure, o meu cabelo, as minhas madeixas, não dá mais para ir na manicure, não dá mais para fazer o tratamento estético, não dá mais para fazer aquela compra que eu comprava todo mês, então não serve mais para mim. Você trata de me pagar minhas contas, você trata de manter meu estilo de vida, porque eu sou a princesa, a rainha. Eu quero um carro zero todo ano. E o cara tá lá, coitado, se mata. Nem dorme mais direito. Eu quero um carro zero. Olha, esse ano eu vou derrubar a casa aqui e vou fazer outra. Mas mulher, faz 2 anos que você fez isso. Não interessa. Eu quero. Mas eu estou desempregado, olha, eu tenho empresa, mas está quebrando, o negócio está falhando. Olha, eu não tenho dinheiro, os clientes estão caindo, tem que reduzir. Não interessa. Minha querida, tem que tirar as crianças da escola, não está dando para pagar essas crianças. Olha, não está dando, vai ter que reduzir o custo. Não interessa. Mas você prometeu na riqueza e na miséria e na pobreza. Perdeu a casa? Agora também não quero ficar com ele não. Porque eu quero a casa de alto padrão. Mas nós vamos morar ali no apartamentinho de 50 metros quadrados. Dá para... Não, onde eu vou levar minhas coisas? Aonde eu vou enfiar meus negócios? Aonde eu vou enfiar o meu closet? As minhas roupas? Eu preciso de um quarto só para pôr meu sapato. Outra promessa que você fez. Na saúde e na... Tem alguém comigo aqui? Vocês estão assustados? Na saúde e na... Você casou com ele, você casou com ela, bonitão, bonitona, saradão. Lembra que você já até estufava o peito assim. Bateu no... Desculpa, Alessandro. Né? Mas as coisas... O tempo passa, o tempo voa, mas a gente não continua numa boa. Já não é a mesma coisa. Já começa a tomar remédio. Já começa a ter pressão alta.
Já começa, porque está empobrecendo também, né? Já começa a ter pressão alta, já começa aí, vai e toma isso e aquilo, e aí exame, e não sei o quê, e papapá, e ela já também, já não é mais a princesa. Nossa, mas eu casei com essa mulher, era uma princesa, agora está parecendo uma bruxa. Quando eu casei, ele tinha cabelo, olha, ele era lindo, agora está parecendo esse barrigudo aí no sofá, olha que coisa. E aí fica doente. E aí fica doente. O seu marido, sua esposa. E agora? Não serve mais para mim. Vaza. Não quero mais. Porque eu não nasci para cuidar de doente. Irmã e irmão, tenho uma triste notícia para te dar. Que a tua obrigação é levar até o dia que vai para a terra. Você vai pegar na alça do caixão. Deu para entender? Deu para entender aqui o que eu quero dizer? Se for necessário, você vai ter que limpar, lavar uma pessoa que está acamada, trocar a fralda de um adulto que faz suas necessidades numa cama. Você já parou para imaginar esse tipo de coisa? E isso aqui é muito difícil. Mas isso é o casamento. Essa é a nossa vida. Você vai ter que lidar com o seu marido, com a sua esposa, em momentos de saúde, de saúde física, mental, totalmente difícil. Mas você faz parte disso. Casou. Casou. E é essa a vida. Ou não? Está disposto a isso? Você vai estar com gripe, você vai ter que dar remédio. Ai, não vou dar remédio não, que eu quero que ele morra logo. Não tem gente que faz isso? Ou dá remédio para matá-lo, ou algum outro tipo de remédio para matar logo, porque quer ser liberado do sofrimento. Queridos irmãos, essa é a realidade. Onde agora, e eu estou falando de casamento aqui, eu estou falando de outras coisas. E a gente precisa lembrar de outras coisas também. Filhos para com seus pais que vão ficar velhinhos. Você vai cuidar dele. Ai, mas pastor, vai cuidar. Vai ficar lá ranzinza muitas vezes, vai ficar teimoso, vai te irritar, mas você vai ter que ficar, vai cuidar. Quantas vezes, irmãos, eu tive que fazer barba do meu pai porque ele não conseguia fazer a barba. Dar banho. Você acabava de dar banho. Sabe, nenê? Que você acaba de dar banho, faz cocô e tem que tomar banho, dar banho de novo? O que dirá de um adulto? Que você tem que carregar, tirar ele da cama, puxar, ter força, levar para o banheiro, botar na cadeira que dá de banho, passar aquela humilhação para aquela pessoa e você está ali, irmãos. Essa é a nossa vida. É uma fé sendo exercida, é uma relação sendo exercida nesse monte de entulho, nesse monte de destruição. Mas você não pode personificar aquilo que Satanás está dizendo. Pele por pele. O homem será capaz de dar tudo o que ele tem pela sua vida, porque a sua vida pertence a Cristo Jesus. Porque a sua vida pertence a Deus. E se Deus agora, inclusive tem nos seus planos que o meu corpo vai se deteriorará pela causa do Senhor, que assim seja, e você vai assim diante de Deus. Às vezes com dores, às vezes travado da coluna. Você já viu o homenzinho torto? Você já viu? A linda? No caso tem um homenzinho torto. Outro dia eu estava levantando da cama assim, né? Aí eu falei, eu fui fazer o exame essa semana lá, deitei na maca, naquele ar-condicionado maravilhoso, estava lá e comecei a cochilar na máquina. Aí eu tomei um susto porque acendeu a luz. E aí a moça falou, acabou, moço. Aí eu falei, agora você pode sair. Eu não conseguia sair, Alessandro, porque travou. Aí ela falou assim, eu falei, moça, não... dá a mão aí. O homenzinho torto. Aí você, às vezes tem que dar uma tombada assim para sair da cama. Depois endireita. Depois você vai assim, endireita. E vai. Pode um negócio desse, Rose? Mas é assim que a gente serve a Deus muitas vezes. Com dores, com dificuldades, com limitações. E assim nós vamos caminhar uns com os outros. Como irmãos em Cristo, como igreja, como família. Cuidando uns dos outros nos momentos mais dolorosos, mais difíceis.
Num consultório, estava lá eu com um consultório, cheio de fio assim, ó. Eu e o pessoal da terceira idade. O pessoal lá. E eu estava conversando com as senhorinhas lá, tal. E uma lá chegou assim, falou para outra assim: quem falou que esse negócio de melhor idade? Porque eu não aguento mais. Só médico. Aí a outra ficou assim, né? Eu quero morrer, porque é só médico. Eu falei, calma, senhora. Fui conversando com ela lá. Não, mas não dá. O que é esse negócio de melhor idade? É uma humilhação, ela falava. Irmãos. Mas os filhos dela estavam lá, tá bom? Cuidando dela. Estavam lá junto com ela. Por isso, irmãos, é nesse contexto que nós vamos exercer o nosso amor, a nossa fé. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos fazer justamente aquilo que Satanás está dizendo. O homem dará tudo pela sua própria vida. E isso tem sido feito, porque homens e mulheres simplesmente estão abandonando seus entes queridos, marido, esposa, para ser feliz, para viver uma vida de fantasiosa, para viver uma vida agora legal, curtindo, simplesmente achando que agora, porque eu quero ser feliz, que eu tenho o direito de ser feliz. Quem disse que você tem o direito de ser feliz? Quem falou isso para você? Eu sei quem falou isso para você. Foi o diabo, porque Deus não falou. Não foi Deus que falou que você tem o direito de ser feliz. Foi Satanás. Está claro isso para você? Porque num monte de entulho, e aqui, irmãos, a fé é exercida. E essa resposta de Jó é chocante. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Na NVI vai trazer, você fala como uma insensata. É a mesma palavra. Nabal, com origem na palavra do hebraico Nabal. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou em seus lábios. A fé de Jó agora é exercida neste monte de entulho, inclusive agora salvando a sua própria mulher da insensatez. Justamente exortando a sua mulher, porque agora ela está caindo no conto de Satanás. E agora nós precisamos olhar que justamente Jó repreende a sua esposa com uma palavra muito severa, porque as irmãs sabem que você não chama a sua esposa de louca. Tá bom? Não chama a sua mulher de louca. Certo, irmãs? Certo, irmãs? Não chama. Apesar de às vezes ela parecer maluca. Mas não fala, fica quieto. Não fala. Sabe aquele momento que você fala assim, ixi, surtou. Aí você vem assim na ponta da língua assim, tá louca? Não fala isso, porque você vai ser jogado para fora de... Ó, tô dando a dica aqui. Tô dando a dica para você, quem tinha em juízo. Mas Jó é cabra macho, mas Jó é macho aqui. Porque esse homem é temente a Deus, é íntegro e reto diante do Senhor. Porque mulher, você age como uma insensata ao propor isso para mim. Porque agora, inclusive, essa palavra utilizada aqui é a própria palavra Nabal, que tem origem no hebraico, a palavra Nabal. E se você observar isso, inclusive a Bíblia traz esse personagem. Você conhece a história de Nabal e Abigail? A história deles é descrita lá em 1 Samuel, capítulo 25, versículos de 2 a 3, onde agora a história apresenta esse homem chamado Nabal. E assim, ele é descrito, era um homem muito rico, propriedades, parecia Jó na sua riqueza. Cabras, ovelhas e assim por diante. E ele tosqueando os seus ovelhas no Carmelo, e o nome dele era Nabal, e a mulher dele chamada Abigail. Ela era inteligente e bonita, porém... Nabal era grosseiro e mau em tudo o que fazia. Era descendente de Calebe. E o texto, inclusive, vai descrever lá no capítulo 25, versículo 38, que passado 10 dias, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Porque a história aqui é que Nabal é procurado por Davi e ele ofende Davi diante da sua loucura e da sua insensatez. E Davi toma para si essa insensatez, quase se tornando insensato, junta a sua gangue, os jagunços lá, e fala, vou matar Nabal.
Pega a espada e nós vamos cortar esse homem agora, nós vamos trucidar esse homem. E a esposa de Nabal vai antes da desgraça acontecer. Davi, você é rei. Não suja a tua mão com ele, porque ele é insensato. E não haja, Davi, como o insensato. Não seja insensato conforme a insensatez dele, porque você é rei. Deu para entender aqui? Porque você está louco, esse homem é louco. Mas isso, irmãos, não só acometido aos homens. Por exemplo, nós vamos observar as mulheres de Provérbios, essa mesma palavra é utilizada lá em Provérbios para descrever mulheres insensatas. A loucura é a mulher espalhafatosa, é tola. Não sabe coisa alguma, senta-se junto à porta da sua casa, toma cadeira no lugar mais alto da cidade, para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Quem for ingênuo, venha para cá. E aos que não têm juízo, ela diz, a água roubada é doce, e o pão comido às escondidas é saboroso. Eles, porém, não sabem que ali estão mortos, e seus convidados estão nas profundezas do inferno. Essa é a mulher louca, insensata, que está ali provocando, trazendo para si pessoas que ela querem trazer para a sua insensatez. É como uma mulher do 27, Provérbios 27, de 15 a 16, numa insensatez danada, uma esposa briguenta, que é semelhante a uma goteira. Goteira contínua no dia chuvoso é a esposa briguenta. São semelhantes. Contê-las seria como conter o vento, seria pegar óleo na mão. Briguenta, ninguém te aguenta diante da sua insensatez. E tem de mulher dizendo, eu brigo mesmo. É loucura, insensatez. Ah, eu tenho que brigar, porque se não brigar... Insensata. O que dirá, por exemplo, de Provérbios capítulo 14, versículo 1? A mulher sábia edifica a sua casa. Que bom se o texto parasse por aqui, né? Mas a insensata derruba com suas próprias mãos. E eu estou cada vez mais, e assim eu já estou cansado de ver mulheres, homens insensatos, que simplesmente pegam a sua casa, o seu lar e digam assim, não quero mais, joga no lixo. Mas você tem filho? Interessa, quero ser feliz. Mas você tem uma... Mas você tem... Mas e sua casa? Mas e agora? Você é casa... Não quero mais saber. Numa loucura, numa insensatez que simplesmente destrói o seu lar. Destrói tudo. Por uma paixão irracional, carnal, pecaminosa, ou pelo trabalho, seja por bobeiras, por besteiras, por amizades indevidas, pelas migas loucas, sabe? Ô miga louca! Ô miga louca! Não é isso? Não é isso? Ô miga, sua louca! Você escuta esse negócio, né? Ô miga, sua doida! Miga doida não é para ser sua amiga, não. Claro, eu estou brincando, tá bom, irmão? Eu sei que às vezes é usada a expressão numa brincadeira aqui, tá bom? Mas tem miga louca. As irmãs sabem muito bem disso. Miga, sua louca! Cuidado, porque está destruindo a sua casa. Porque está destruindo o seu lar. Em nome de trabalho, em nome de uma paixão, em nome de bobagens, em nome de uma ilusão. Assiste dorama e acha que a vida é um dorama. Tá bom? Então estão uns doraminha aí. Novela turca. Eu estava zoando minha cunhada que ela está assistindo novela turca. E toma, já é muito tempo sem fazer nada, né, mano? Tô brincando do dorama. O texto vai dizer aqui, de dentro dessa insensatez, que uma mulher insensata é como joia de ouro em focinho de porco. Assim é a mulher bonita que não tem juízo. Você põe joia valiosa num focinho de porco? O Cláudio sempre diz aqui, o porco vai voltar para onde? A lama.
Você dá banho nele, você limpa, põe uma fitinha e o porco vai voltar para a lama. Assim é uma mulher bonita que não tem juízo. Sabe aquelas mulheres do Instagram? Sensualizando assim? Você viu que só põe a foto de perfil, porque se pôr de frente é um desastre. E põe 500 mil quilos de filtro de Instagram. Você já viu que no Instagram não tem gente feia? Se você é feio, o Instagram não é para você. Não, pastor, para. Mas é para você, porque você usa filtro e você fica bonito. E fica lá. Toma juízo. Toma juízo. E fica lá fazendo proposta, se sensualizando. Tem mulheres que, porque agora eu estou grávida, estou de barrigão, acha que pode pôr foto sensual na internet, para mostrar a barriga só de calcinha e sutiã, e às vezes até nua. Numa insensatez louca. Ninguém quer ver você nua. Quem quer ver você nua é o seu marido. Isso você pode ter certeza. Deu para entender? Está chocante isso, pastor? Porque insensato age assim. A insensatez é como essa mulher agora amaldiçoa e faz uma proposta. Amaldiçoa Deus e morra. O texto ainda vai dizendo, no versículo 27. Versículo 19. Melhor é morar numa terra deserta do que uma mulher briguenta e geniosa. Sabe por que o bar é cheio de gente? Sabe por que o bar muitas vezes é cheio de homem? E eu escuto às vezes a mulher falar assim, mas meu marido chega em casa e não conversa, pastor. Mas lá no bar ele conversa. Eu já trabalhei em bar, quando eu não era crente. E os homens falam, e conversa, e toma umas biritas. Aí ele solta a língua e começa a falar, e fala. Mas chega em casa e não fala nada. Porque justamente em casa é esse negócio. Pastor, se eu abro a boca, eu chego e piso em casa. Não pisa aí! Eu fiz faxina hoje. Né? Claro que estava bebendo também, está errado. Brigando. O que você está olhando para mim? O coitado está lá assim, ó. No melhor momento do dia dele, na frente da televisão e do controle. Não assiste nada, não passa nada, mas ele tem o prazer, aquela é uma alegria de ficar passando assim, ó. Aí a mulher chega assim e levanta o tapete, sai varrendo, e a poeira sobe, e a rinite ataca, e ele lá assim, ó. Ele é corajoso. Deu para entender? E ela está assim, o que esse miserável está pensando? O que passa na cabeça dessa criatura? Você é Deus para saber o que passa na cabeça do seu marido? Você não é Deus, você não é a quarta pessoa da Trindade. Você tem o seu marido, você não precisa da alma dele, porque a alma dele é de Deus. Para com essa curiosidade insensata. E fica pensando bobagem. Porque mulheres insensatas são como uma armadilha profunda, mortal, porque a cova profunda é a prostituta, é o poço estreito da aventureira. E aí, essa é a loucura. E aqui, irmãos e irmãs, eu estou exortando isso debaixo dessa autoridade de Paulo aqui a Timóteo, aos pastores. Não repreenda o homem mais velho, pelo contrário, exorte-o como você faria com seu pai. Trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães, e as mais jovens como irmãs e com toda pureza. Por isso, irmãos, irmãs e irmãos, com toda pureza eu faço essa exortação aqui, diante de Deus, diante da igreja. Cuidado com a insensatez, em nome de Jesus. Com essa loucura, justificada agora como uma moda. Porque agora Jó vai justamente exercer a sua fé, exercer agora o seu temor a Deus de tal forma que ele repreende a sua esposa para, inclusive, restaurar a fé da sua esposa. E aqui agora o bagulho é para os homens. Ai, pastor. Porque a resposta de Jó é essa. Não temos recebido de Deus o bem. Por que não receberíamos também o mal, mulher?
E aqui a resposta de Jó, simplesmente nessa frase pequena aqui, simplesmente demonstra a grandeza de Deus e o quanto esse homem tinha um entendimento desse Deus. Jó entendia aqui que ele não cita em nenhum momento Satanás, ele não põe a culpa no diabo, ele não põe a culpa em ninguém, mas ele diz, ele entende que tudo isso vem de Deus, de um Deus que dá o bem e o mal. Isso é chocante. E para nós termos entendimento disso, precisa de maturidade, conhecimento bíblico. Para alguns vão dizer assim, não, mas Deus não faria isso, Deus não promoveria isso, Deus não permitiria isso. Quem disse? Nós já vimos que isso não é verdade, porque Deus pode todas as coisas. Você, homem, tem a obrigação, tem a responsabilidade de exortar as pessoas que estão na sua casa, inclusive a sua esposa, diante de insensatez teológicas, os seus filhos, diante de visões de Deus e de loucuras que possam aparecer, mas para que você faça isso, você precisa também ter essa autoridade, integridade, temer a Deus, buscar ao Senhor, se alimentar da palavra de Deus, ser sábio e temente a Deus, para que você haja agora como autoridade. Não é ser um machão violento, o bravão, como algumas ondas de masculinidade têm apresentado por aí. Você quer ser um homem de verdade, homens da igreja? Quem foi o macho de verdade? Foi Cristo Jesus. Ele foi o homem de verdade. Copie o exemplo de Cristo Jesus, que não foi conivente, que não se esquivou da sua responsabilidade, que em amor aqui exortou sua mãe, exortou mulheres, edificou pessoas com toda a autoridade, homens de Deus. Amém? Obrigado, Alessandro. É isso. Seja um homem de Deus. E quando vier essas situações, diga, senta aí que nós vamos orar, porque o diabo está deitando e enrolando aqui, mulher. Para com esse negócio. Ei, seus filhos estão lá jogando, voando panela, brigando, não sei. Para tudo. Chega. Bate na mesa assim, dá até um susto, né? Não, cuidado. Senta aí. Está errado tudo esse negócio. Vamos parar com essa loucura. Você que precisa fazer isso. Homem de Deus. Amém? É você. Porque agora você precisa entender que coisas ruins e coisas boas, também Deus está no controle disso tudo. E aqui, o que dirá de coisas que vêm do próprio Deus, e aqui de fato Jó entendia isso. O mal vem do próprio Deus. Dá para entender esse negócio? Como é complexo isso? Mas Deus é bom, como é que Ele faz o mal? Deus é bom. E isso é uma conversa filosófica que há séculos tentamos decidir isso, mas as pessoas simplesmente não chegam à conclusão. E a conclusão que eu chego é, Deus é soberano, Ele faz aquilo que Ele quiser, seja o bem, seja o mal. E isso não anula o caráter de Deus. Isso não fere a santidade de Deus, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Pronto. Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que eu tenho no meu coração. Esse é o Deus agora que eu creio e sirvo. Não é um Deus fraco. Não é um Deus molenga. Não é um Deus que agora vai estar dentro da minha caixinha, daquilo que eu quero que Ele faça, daquilo que eu acho que Ele pode ou não pode fazer. Porque eu creio num Deus todo-poderoso, soberano, que está acima de todas as coisas, inclusive do meu casamento. Deu para entender aqui? A Linda, a sua esposa, não é a quarta pessoa da Trindade para ser adorada. Homem, você tem que adorar a Deus. E se você adorar a Deus, você vai amar. Você vai até se jogar na frente de uma carreta para salvar a sua esposa. Ah, vai. Você vai fazer de tudo. Porque você ama a Deus. Deu para entender? Mas as pessoas muitas vezes querem colocar o seu casamento acima de Deus, colocar a esposa acima de Deus, e a esposa está indo para o buraco e quer, e você vai junto. O marido está indo para o buraco e você vai junto. Não.
eu sirvo a Deus. Eu amo o Senhor. Deu para entender? Dá para você viver assim? Dá para você viver assim? Porque é assim que Deus faz. Por isso, homens de Deus, você tem a obrigação de pôr ordem muitas vezes no seu barraco. Desmontando, inclusive, os entulhos que estão lá. E é você que tem que tirar esses entulhos muitas vezes. Pega a pá, pega o saco. Vamos tirar entulho. É você, não, mas eu vou esperar. Não, é você. É você. Porque em tudo isso, o texto vai dizer que Jó não pecou. É interessante que o texto vai dizer, em tudo isso, Jó não pecou em seus lábios. E aqui, irmãos, a gente vai estar encerrando já essa mensagem para uma dica aqui importante, porque o texto vai dizer assim, Jó, apesar disso, quieto, dessa quietude, e quando falou, salvou até a sua esposa de uma insensatez, porque ele tinha santidade nos seus lábios. E se for para pecar com os meus lábios, eu prefiro ficar quieto. Existe uma onda muitas vezes que a gente, eu preciso falar, mas às vezes você não precisa falar. Às vezes você precisa orar. Porque às vezes se você falar, você vai falar com raiva, você vai falar pecaminosamente, você não vai falar direito, você vai blasfemar contra Deus. E a gente não sabe isso, muitas vezes isso nos pega quando estamos falando, porque estamos sentindo um monte de coisa, estamos muitas vezes num estado pecaminoso e simplesmente a nossa boca professa isso. Pronto, pecou contra Deus. E aí, irmãos, textos profundos vão falar sobre o cuidado com a nossa boca. As palavras de uma pessoa as palavras de uma pessoa são águas profundas. É a fonte de sabedoria e um ribeiro que transborda. Vou dar um exemplo aqui. Quando você for num velório, fale poucas palavras. Meus pêsames, meus sentimentos para com você. Estou orando muito por você. Vou dar um exemplo. Muitas vezes numa discussão em família, onde a ira, a raiva, o pecado está inserido, eu estou orando. Eu estou colocando diante de Deus o meu coração. E eu não quero falar, porque eu não quero pecar contra o Senhor. Porque se eu te falar, porque o meu coração deseja te humilhar, deseja falar verdades que não são verdades. Entendeu? Para entender? Porque o meu coração quer expressar, a minha boca quer expressar o meu ódio, a minha raiva. Não é à toa que Provérbios 13:3 vai dizer assim, quem vigia as suas palavras conserva a sua vida, mas quem fala demais arruína a si mesmo. Cuidado. Quem fala demais se passa por tolo. Quem guarda a boca e a língua guarda a alma de muitas dificuldades e momentos de tribulações e situações dessas, irmãos, muitas vezes eu preciso ficar em silêncio. O que dirá de Tiago, capítulo 3, versículos de 2 a 11? Se alguém tropeça a não falar, é um indivíduo. Se alguém não tropeça a não falar, é o indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Eu acho que Tiago estava lembrando de Jó aqui. Um homem íntegro e reto. Alguém que está agindo de forma correta. Ele vai dizer assim também a língua, um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. A língua está situada dentre os membros do nosso corpo, que contamina o corpo inteiro. E ele ainda vai dizer que com essa língua eu louvo o Senhor e ao mesmo tempo eu amaldiçoo o Senhor. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. E também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Mas em tudo isso, Jó não pecou. Deu para entender? Queridos irmãos, quando nós olhamos para tudo isso, que você possa, assim, com toda a sabedoria de Deus, o cuidado de Deus, o cuidado do Senhor, exercer essa fé, muitas vezes em locais que
tão difíceis. Você será tentado a falar coisas que não devem ser ditas. Nessa hora, busque a sabedoria de Deus, porque Deus é soberano. Mesmo no monte de entulho. Mesmo nessa semana, onde está uma bagunça, onde você começa agora essa semana e tudo bagunçado, tudo esquisito, tudo ser perdido, você não sabe o que fazer. Mas Deus continua sendo soberano.